A Justiça de São Paulo mandou prender aquele senhor que foi perseguido pela Carla Zambelli com uma arma nas vésperas da eleição de 2022. Vocês lembram disso, né? Às vésperas da eleição, a Carla Zambelli bateu boca com um senhor na porta de um restaurante e acabou com ela perseguindo o cara com uma arma, dando tiros para o alto. Ela não atirou em direção ao cara, deu tiros para o alto. Mas, de qualquer forma, foi um evento que foi muito chocante. Eu mesmo acho uma coisa que simplesmente absurda, completamente absurda, né? Aí, curiosidade das curiosidades. O caso da Carla Zambelli, referente a isso, ainda não foi julgado pelo STF. Tá? O STF já julgou a questão lá do hacker de Araraquara, lá de invasão de sistema e coisa e tal, né? Pediu a extradição dela, a Justiça da Itália viu que estava sendo perseguição contra ela, não deu a extradição, né? Agora, essa perseguição dela do cara ainda não foi julgado pelo STF. Só que ela entrou na justiça contra o cara. Por quê? Porque no dia seguinte a esse episódio, na véspera da eleição ainda de 2022, esse cara escreveu um texto para o Diário do Centro do Mundo falando um monte de coisa, que estava sendo perseguido por ela, que ela estava querendo perseguir ele, não sei o que lá, porque ele era um homem preto, não sei o que lá, botando racismo. E aí essa coluna foi considerada difamatória e ensejou, né, o crime de calúnia, né? E como eu falo para vocês, esses crimes contra a honra não dão cadeia, tá? É muito difícil dar cadeia isso daí, tá? O que acaba geralmente é pagamento de pensão, pagamento de cesta básica, ou então serviço de comunidade, eu não sei o que lá. Só que o que aconteceu? O cara não pagou, ele ficou de pagar, né? Aí tem esse problema. Se você não paga, né, o juiz determina que você pague um determinado valor para uma entidade lá. Eles escolhem, tem algumas entidades que têm convênio com a justiça. Tem que pagar não sei quantos mil reais para a entidade, sei lá, Lar dos Velhinhos, sei lá das contas. Aí você vai ter que ir lá pagar e submeter na justiça a confirmação do depósito que você fez. E aí pronto, está liberado, está encerrado o assunto, né? Mas ele não fez esse pagamento. Ou por outra lógica. Aí, primeira coisa, o juiz, quando a pessoa não tem dinheiro, fala que não tem dinheiro, beleza, não tem dinheiro, ótimo. Transforma isso em serviços prestados. Então você não tem dinheiro, tudo bem, você não tem dinheiro. Você vai ter que ir na associação Lar Velhinhos de não sei o que lá, sei lá quantas vezes durante uma semana, e vai, sei lá, lavar os banheiros, vai fazer alguma coisa lá, vai prestar algum serviço para eles lá. E beleza, também é serviço para a comunidade, né? Também é uma possibilidade e resolve o problema. Só que o cara não fez nenhuma coisa nem outra. Aí o juiz determinou a prisão dele, tá? Então, assim, ele tá vendendo que eu tô sendo perseguido porque eu sou negro, não sei o que lá e coisa e tal. Mas na verdade é que ele teve todas as possibilidades de não ir pra cadeia, né? E o que ele fez foi bastante sério mesmo, tá? Para quem não sabe da história, ele acusou a Carla Zambelli de prostituição. Falou que ela era prostituta, que ela tinha ido para a Espanha se prostituir, não sei o que lá. Essa é uma lenda que surgiu na esquerda aí, coisa e tal. E aí que gerou esse problema todo. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o pinto do Peter no juizado de menores, Bolsonaro, Highlander e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A justiça mandou prender o jornalista Luan Araújo, né, que é aquele senhor que lá em 2022, nas vésperas da eleição, né, bateu boca com a Zambelli e acabou sendo perseguido por ela, né? O juiz tinha aplicado a ele uma multa de 2,2 mil por difamação à ex-deputada, né? Difamação por quê? Porque ele, veja, na hora ali, ele no bate-boca, ele acusou ela de ser prostituta e não sei o que lá, o que é uma ofensa a qualquer mulher, né? Mas ali na discussão entre eles, isso no máximo seria uma injúria, né? O problema é que depois ele escreveu uma coluna para o DCM, o Diário do Centro do Mundo. Essa coluna não está mais disponível, eu tentei achar ela aqui, mas não encontrei. De qualquer forma, existem alguns artigos que ele escreveu na mesma época para a Folha de São Paulo e para o G1, né, entrevistas que ele deu e coisa e tal, em que dá um tom do que era esse artigo dele, tá? E aí ele fala aqui que ele voltava de um chá de bebê com amigos quando viu a deputada pedir voto para o candidato Tarcísio de Freitas, né? Ao recepcionista de um bar e reagiu com xingamento a ela, né? Só isso daí já é injúria, né? Segurança da Zambelli então começaram a filmá-lo e a briga escalou quando ele disse "te amo espanhola", uma referência a uma lorota contada pelo Omar Aziz,
que em determinado momento a Zambelli teria viajado para a Espanha e a desconfiança do mandatário, segundo a Hasselmann, que ela teria se prostituído no país europeu. É lógico que é mentira isso, não tem lógica nenhuma. É evidentemente pura injúria contra a Carla Zambelli, né? Só que deixou ela chateada, então isso explica um pouco a revolta dela naquele dia, né? Eu fiquei realmente assustado, comecei a sair correndo porque comecei a tremer. Não ser preso, porque eles não são policiais, mas pela minha vida, disse o jornalista. Eu ouvi um tiro, não sei se passou perto da minha perna, mas eu senti a bala chegando perto, daí saí correndo do bar. Eles tentaram me colocar no chão como se fossem policiais mesmo, não sei o que lá, né? E eu já falei para vocês que eu acho que foi um absurdo mesmo essa reação da Zambelli e dos seguranças dela, por mais que tenha sido um absurdo que o cara fez, esse tipo de coisa, ainda mais às vésperas da eleição, cara, não tem como justificar fazer isso, né? Eu entendo que a Carla Zambelli ficou muito chateada com isso, eu ficaria também, mas enfim. Aqui, ó, essa foi a situação. Mas aí, nesse artigo na DCM, ele vai mais a fundo, né? Ele fala sobre essa acusação da Zambelli ter sido prostituta e não sei o que lá, ou seja, é ofensa mesmo. Então, o juiz está correto. Um cara publica uma notícia num jornal, né, no DCM, insultando a pessoa, dentro da lei brasileira está isso daí. É lógico, vocês sabem a minha opinião sobre crimes contra a honra. Eu acho que crimes contra a honra simplesmente não deveriam existir. É lógico que a esquerda vai ficar repetindo essa história da Zambelli sempre, não importa se tem validade ou não, porque eles querem prejudicar a Zambelli, né? Por outro lado, qualquer pessoa normal sabe que isso daí é o pessoal da esquerda falando merda, né? Evidentemente, no final das contas, né? Então, não tem muito que se preocupar com esse tipo de coisa, né? O ponto todo é esse. É um absurdo crime contra a honra, mas a verdade é que está na legislação brasileira. E aí o pessoal está falando aqui, né? Colocando que mandou prender o cara como se fosse um absurdo, tadinho do cara, ele não tem dinheiro para pagar. Mas aqui está explicando melhor. Aqui ele foi condenado por difamação. Aí, tipicamente, hoje em dia, a condenação é cesta básica, vai ter R$ 2.200, deve ter sido aí, sei lá, uma cesta básica e meia para pagar para uma entidade qualquer, ele não pagou, alegando que não tem dinheiro. Ok, quando você não tem dinheiro, o juiz transforma essa pena em serviço à comunidade. É basicamente a mesma coisa. Ao invés de você doar R$ 2.200 para a entidade XYZ, você tem que ir lá na entidade, sei lá, 6 dias durante uma semana, ou 6 dias em semanas alternadas, enfim. Aí cada juiz faz de um jeito lá, e você chega lá e presta serviço para aquela comunidade. E a comunidade, comunidade eu digo, a entidade, né? O lar de idosos, o orfanato, o que quer que seja, né? E daí você recebe um atestado, isso aqui dá o seu kit, né? Agora, é verdade, se você não faz nenhuma coisa nem outra, o que resta para o juiz é mandar te prender. Então o cara está sendo preso porque ele quer, tá? Ele está fazendo isso já como uma arma política, podem ter certeza disso. Ele está querendo dizer que, olha só como é que eu sou injuriado, mandaram me prender porque eu atiraram contra mim, eu que sou preto, pobre, não sei o que lá, e tô indo para cadeia, não sei o que lá. Você está indo para cadeia porque você quer. Você poderia ter pago R$ 2.200, esse cara está dizendo que é pobre e coisa e tal, mas R$ 2.200 não é tanto dinheiro assim, e ele provavelmente tem dinheiro, é jornalista, né, provavelmente tem esse dinheiro. Mas se não tiver, ok, pode ser que não tenha, né, e bastava ele prestar os serviços lá na coisa, ele não pegaria cadeia. Então, se ele está sendo perseguido, está sendo preso, é porque ele quer mesmo, ele quer ser preso. E quer ser preso por quê? Porque nesse momento vai ajudar ele eleitoralmente, né, meu amigo? É lógico que é isso. É lógico que é isso. Esse é o truque que ele está fazendo, né? Ele está querendo dizer que vai... muita gente da esquerda não gosta da Carla Zambelli. Ele está falando, eu sou o cara que arrumou confusão com a Carla Zambelli. Ó, só ela está mandando me prender, vota em mim, né? Infelizmente, eu acho que vai dar certo, hein? Pode se preparar. É capaz desse cara ser eleito. Peter, mas e a lei da ficha limpa? Ele não foi condenado por um colegiado, né? Foi condenado só por um juiz, né? Então, em princípio, ele não está inelegível, não. Agora, se esse caso chegar ao tribunal e ele for condenado no tribunal, aí sim pode ter problema, sim. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.